Boa tarde. Você já ouviu falar de Naamã? Eu creio que sim. Se você não ouviu, você pode ler a história de Naamã lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Naamã era um comandante, um general do exército sírio. E ele, uma dessas incursões militares, ele acabou invadindo ali a região de Israel e ele levou como cativa, como escrava, uma menina, provavelmente ali na faixa dos 12 anos, um pouco mais, um pouco menos. E essa menina então ela é levada como escrava e Naamã a leva talvez como uma encomenda da sua própria esposa. Ele a leva para ser ali uma subalterna, para ser uma escrava, para ser ali alguém que vai ajudar nas tarefas domésticas a sua esposa. Segundo o livro dos Reis, ele fala que Naamã tinha um problema, ele era leproso. E a história ela é muito interessante, você pode ler ali em segundo livro dos Reis, mas em um dado momento, essa menina, ela, talvez ali numa conversa com a sua senhora, ali no dia a dia, nas tarefas, ela diz assim: se o meu senhor estivesse lá, diante de um profeta de Deus, um homem de Deus que tem Israel, chamado Eliseu, ele seria curado, Deus o curaria. Eu quero chamar a sua atenção para o coração dessa menina. Ela é tirada da sua terra, ela é tirada do meio do seu convívio social, ela é tirada muito provavelmente do convívio dos seus pais, da sua família, por um povo opressor, por um povo inimigo. Ela é levada para longe da sua terra, para longe dos seus parentes, e ela está lá na casa desse que é, de certa forma, o seu algoz, o seu carrasco, deste que é aquele que causou dor e sofrimento à sua família. E ela começa a observar que este, que é um grande general, ele tem uma fraqueza, ele tem uma enfermidade incurável, e ele tem lepra. E ela se compadece, ela não deseja o mal para Naamã, ela simplesmente diz: se ele estivesse lá, ele seria curado. E eu tenho certeza que a mulher de Naamã, ela então começa a falar com Naamã, contar as histórias que esta menina conta sobre o profeta Eliseu. E o coração de Naamã vai se enchendo de fé, porque assim, quando você ouve a história daquilo que Deus tem feito, isso vai gerando fé no seu coração. Você tem que ouvir, ler aquilo que Deus tem feito. Se você está passando por uma dificuldade, você precisa ouvir histórias dos feitos de Deus, os testemunhos, porque o Senhor, Ele vive, Ele reina, Ele age, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então aquilo lá gerou fé no coração de Naamã, e você pode ler a história lá. Ele acaba indo com cartas, com uma delegação, com presentes, até o rei de Israel, e o rei de Israel se desespera. Ele fala: como eu posso curar alguém da lepra? Mas o homem de Deus, Eliseu, ele diz: não, manda ele vir até mim, porque ele vai saber que tem profeta em Israel. O profeta manda ele mergulhar 7 vezes no rio, e ele vai lá e ele obedece. A princípio ele não quer, mas depois, convencido pelos seus oficiais, ele acaba indo, mergulhando, e no 7º mergulho ele é curado da lepra. Ele volta para casa feliz da vida, e ele volta para o seu país, não sem antes voltar lá e dizer para o profeta que agora o coração dele se converteu ao Deus de Israel. E tudo isso por causa de uma menina, ainda tão jovem, que não guardou rancor no seu coração,
e foi capaz de testemunhar, mesmo em meio a uma situação tão difícil, longe da sua terra, talvez longe dos seus parentes, longe das suas coleguinhas, dos seus coleguinhas, depois de ter visto tudo aquilo que aquela nação e aquele general fez ao seu povo, mesmo assim ela se compadece e ela profetiza e ela declara e ela planta fé no coração desse seu senhor chamado Naamã, e ele é curado. É um exemplo para nós essa menina tão jovem, tão fiel, tão cheia de fé, tão livre de amarras como rancores, mágoas, ressentimentos, e assim ela pode ser usada poderosamente por Deus com o seu testemunho diante do seu Senhor. Que você também seja assim na sua vida, que Deus use você para gerar cura, para trazer cura a muita gente que está doente no corpo, na alma e no espírito. Através do seu testemunho, da sua fé, você possa gerar fé no coração de muitas pessoas, para que elas também sejam curadas. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.